E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. No mesmo estágio que ele está ouvindo a voz do Senhor, ele conhece a altura e ele conhece a profundidade. Já vou começar a falar para os irmãos. No mesmo tempo, no mesmo cenário, no mesmo contexto, o profeta Jeremias, ele conhece a altura e ele conhece a profundidade. Ele conhece lugares altos e ele conhece lugares baixos. E aí o que eu já gostaria de falar nessa noite, e chegou agora aqui, é que o motivo de muitos profetas estarem frustrados neste contexto que vivemos. E o que é profeta estar frustrado, pastor José Elias? Profeta estar frustrado é quando ele não atinge os seus objetivos, é quando o sonho não foi alcançado, é quando os projetos, os propósitos e os objetivos não foram concluídos. Aí ele olha e vê que não alcançou, vem um sentimento este que vários de nós que estamos aqui já teve este sabor amargo de ter, que é o sabor amargo da frustração, da decepção. Eu tentei e não consegui, eu queria, mas não alcancei. E o motivo de que muitos profetas estão vivendo frustrados por aí é porque ele teve a falsa ilusão de que profeta de Deus vivia no aplauso, de que profeta de Deus vivia no laurel, de que profetas de Deus vivia sempre num estágio mais alto, ou no lugar mais alto do pódio. Colocaram na cabeça dos profetas desta geração que ser profeta e as profecias se cumprindo e os milagres acontecendo, ele ia ter aplausos, ele ia ter reconhecimento, ele ia ter um tapete vermelho para ele passar. Colocaram na cabeça dessa geração de profetas, de ministros, de levitas, de cantores e pregadores, de que quando você estiver lá no auge, eu vejo, irmãos, eu pastorei há 21 anos, e eu vejo aqueles irmãos que sofrem, aqueles irmãos que é perseguido, humilhado, ele pensa, o dia que eu estiver lá em cima, vocês vão ver. Aí há uns anos atrás, aí uma cantora famosa gravou um hino até bonito, eu arrepiava antigamente ouvindo aquele hino, porque ele é todo bonito, só tem uma frasezinha dele que haja uma discordância, mas aí veio esse hino famoso, lá nos anos 2000 e pouco, 2010 em diante, dizendo que havia uma plateia para nos aplaudir, porque fomos perseguidos, porque alguém nos viu passar na prova e não quis nos ajudar, e sei lá por quê, irmão. Aí é outra coisa que coloca na nossa cabeça, irmão, quando você está na prova, tem situação que é só Deus que vai te ajudar, o irmão não vai te ajudar, não é porque ele é ruim, nem sempre, pai, nem sempre, eu sei disso, nem sempre o irmão vai te ajudar, não é porque ele não presta, é porque tem prova que é tua, tem luta que é tua, tem peleja que é tua. Te enganaram em dizer para você que você foi humilhado e agora você vai subir num pódio e vai ser exaltado, o teu nome vai ser aplaudido, vai ser glorificado. E aí os anos passam, meus irmãos, você vê que isso não vai acontecer não. Você vê que quanto mais Deus te usar, mais você é perseguido. Você vê que quanto mais milagre você fazer, mais perto da cruz você chega, mais perto da pedra você chega. Quanto mais Deus usa você para fazer milagre, mais perto da crítica, da difamação, da calúnia. Quanto mais Deus te usa, mais alguém quer jogar o teu nome na lama. E aí você olha frustrado, decepcionado, porque você ouviu alguém dizer, eu vou te honrar, e essa palavra vem, irmão, até hoje. Você acredita? Eu vou falar, Jesus, hein? Você acredita que até hoje, irmão, tem gente que tem coragem de pregar isso, que Deus vai te exaltar, Deus vai te levantar, Deus vai te exaltar. Até hoje tem compositores que têm coragem
coragem de compor hino, dizendo sobre a honra, sobre a glória. Irmão, nós seremos honrados quando nós suportar prova. Nós seremos honrados e exaltados quando você conseguir passar pela luta de pé. Nós não entendemos, você está vendo, isso até causa um silêncio na igreja, porque não é isso que ouvimos, não é assim que aprendemos. A gente assusta quando ouve esse tipo de palavra. E aí você pega, olha só, no deserto, eu já falei isso aqui, repito para alguns irmãos, não estava. Aí você pega Jesus no deserto, olha só a confusão que o diabo quis causar na mente de Jesus e na gente que lê a Bíblia hoje. O Espírito, quem é que levou Jesus para o alto, lugares altos? Satanás, irmão. Satanás, irmãos. A palavra confunde a gente, porque dá a impressão que até Davi não entendeu isso. Ele fala muito de preparar uma mesa na presença dos inimigos. Então essa palavra deixa a gente confuso. Então a revelação é essa. Pode aceitar que é de Deus, meu irmão e minha irmã. Nem sempre o lugar baixo que você está foi Satanás que te colocou lá. Como também nem sempre você está em... Ixi, Pai, obrigado pela tua palavra, viu? Como nem sempre também quando você está em lugares altos, foi Deus que te colocou lá. E em todas as regras, exceção. Tem gente que está lá embaixo porque foi um capiroto mesmo, foi ele mesmo. Eu estou dizendo que toda regra tem a sua exceção. E eu estou dentro da palavra de Deus nesta noite, porque a voz de Deus, ela chega para o profeta Jeremias e primeiro pede para ele se levantar. Ele se reergue, ele se levanta, e depois de levantar ele vai e desce. Ele conhece os extremos, ele sabe o que é viver lá embaixo, e ele sabe o que é viver lá em cima. Ele sabe o que é viver lá em cima, e ele sabe o que é viver lá embaixo. É por isso que eu sou fã do apóstolo Paulo. Ele diz: eu sei padecer, eu sei ter abundância, mas eu também sei sofrer e padecer necessidade. Eu sei ter riqueza, mas eu também sei conviver com a pobreza. Eu sei ser aplaudido, mas eu também sei ser criticado, porque eu posso todas as coisas. É no homem? Não. É na instituição? Não. Não. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vou falar: Jesus, obrigado pela tua palavra. Sabe por que tem muita gente que se frustra? Porque ele quer poder todas as coisas no pastor, no pregador, no sacerdote. Irmão, um certo Senhor ia descendo de Jerusalém para Jericó. Aí ali ele desconfiou que o sistema humano é falho. Por quê, irmão? Porque quando ele estava descendo, ele foi espancado, judiado, e de repente o que acontece? Vem vindo o sacerdote, ele quase morto, ele abre os olhinhos, dando uns últimos suspiros: graças a Deus o meu pastor está chegando, graças a Deus o meu pastor está vindo. E quando o pastor está ferido também, irmão, e quando o pastor também foi sacudido pelo mesmo inimigo, pela mesma opressão, pela mesma depressão, pelo mesmo problema, aí o sacerdote olha ele de largo e passa batido. Aí depois vem um levita. Na escala dos israelitas, levitas era o segundo mais importante para o culto. Era aquele que preparava o cenário e o altar para a adoração, limpava as lamparinas. É por isso que o grupo de louvor tem exigência, mas não é chatice do pastor, é a Bíblia. Levita, ele ajuda a cuidar do templo. Levita, ele cuida do pré-culto. Levita, ele cuida do antes. Aí na hora do culto ele leva o povo a adorar, e ele cuida do depois do culto. Então na escala dos israelitas, os levitas eram o segundo mais importante desse contexto. Aí o que acontece ali? Vem descendo o levita, só que o levita passa de largo. E aí, irmão, sabe o que ele sofre mais? Porque agora ele tem duas feridas. Ele tem a ferida das pancadas,
da surra, e ele tem talvez a pior ferida, que é a ferida da rejeição. Não, eu vou falar, Jesus, obrigado pela palavra. Não tem ferida pior, irmão, do que a ferida da alma, do espírito, a ferida de você ser rejeitado, sabe? Você já está lá, deitado no chão, prostrado, e chega alguém e ainda pisa em cima e faz assim com o pezinho, para acabar de te matar. Mas tem uma coisa: a casa que ela foi edificada, ixi, todo dia isso, né, pai? A casa que foi edificada sobre a rocha, a casa que ela está edificada em Cristo, e que ele olha para cima, porque é de lá que vem o socorro. Você pode ser surrado, você pode sofrer pancada e surra, você pode sofrer as dores da rejeição, o inimigo pode jogar você no chão, pisar no seu pescocinho, até você ficar sem fôlego e a língua para o lado de fora, mas você não morre, a tua casa não vai, ixi, meu Deus, vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir a chuva, mas a tua casa, ela não vai desabar. Sabe por quê? Porque você olhou para o alto. É do alto que vem o teu socorro, e o teu socorro ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quantos podem sentir a presença de Deus por causa disto e por causa desta palavra? E hoje você vai sair daqui conhecendo os dois extremos. Eu conheço a altura, mas eu também estou preparado para as profundidades. Como profeta, eu tenho que às vezes me levantar, para depois ter que descer. Ô irmão, você está prostrado, hein? Está feia a coisa. Vai ser rápido hoje, irmão. Hoje vai ser rápido aqui. Ô irmão, você está feio, hein, irmão? Ixi, cadê? Ô pastor, você era de uma igrejona, né? Os tempos que alguém olhou para mim e falou assim: ele desceu, hein? Estava lá em cima, agora está cá embaixo. Eu estou falando por mim, irmãos, por minha experiência própria. Os tempos que muita gente, quem sabe eram meus pais, que me conhecem muito bem, minha esposa, que é a minha melhor amiga íntima, que conhece a minha história. No mais, pensava que conhecia, mas não conhecia. Quando você olha e fala: ele desceu, hein? Era o tempo que eu mais estava com intimidade com Deus. Eu não falo isso, mas porque parece soberba. Quando alguém olha para uma figura dessa, igual Jeremias, fala: peraí, você levantou, estava até bom, mas agora é comum ver um profeta descer? E para que ele usa esse termo? Para que ter uma olaria nas profundidades, irmão? Porque se Deus quer resolver, eu não preciso olhar para cima, porque é de lá que vem o meu socorro. Por que de repente eu preciso descer para Deus fazer alguma coisa? Ele levanta e depois você precisa descer. E enquanto você está lá nessa olaria, aí vem o versículo 3. E eu desci a casa do oleiro, e eis que ele estava lá. Quando ele desceu a casa do oleiro, ele começou a enxergar o que? O Senhor trabalhando. Quer dizer, era em lugares baixos, mas nesse lugar o Senhor estava trabalhando e fazendo a sua obra. Tem muito momento da tua vida que é só você e Deus que vai entender. É aquele momento que você precisou descer e alguém não entendeu. É aquele momento que você, eu vou usar os termos que muitos usam aí hoje, tá, gente? É aquele tempo que você cantava para 1000, agora está cantando para 30. Aquele tempo que você cantava para 100, aí depois passa a cantar para 5, 6. A gente começou outro dia aqui com 4 pessoas, estamos chegando a 40. Pensei que eu ia ouvir um amém, mas tudo bem. Começamos outro dia com 4, estamos chegando a 40. Deve ter chegado agora com os irmãos que reconciliou domingo passado. E aí quando alguém começou com a gente aqui, meu Deus do céu, irmãos, caiu, hein? Cadê o igrejão? Não está mais no igrejão não? Cantava para
para 100, está cantando para 4, 5 agora. Muitos não vão entender que é nesse processo que alguém olha e vê você descido. Eu desci, mas quando eu desci, foi descendo e foi nessa extremidade da terra que eu comecei a ter o meu momento de maior intimidade com o Senhor. Eita, meu Deus. Ô irmão, pega, Jesus, obrigado pela tua palavra revelada, viu? Eu sinto o Senhor aqui. Ô irmãos, pega o momento mais difícil na tua vida, irmão. Não deixa, eu vou falar, eu estou com raiva dele mesmo hoje. Não deixa o Satanás te enganar, irmão. Irmãos, o culto da igreja mais vazia pode ser o melhor momento de intimidade, de você ver o Senhor trabalhando, irmão. É a fase da tua vida que alguém vai olhar e te julgar como quando você ter descido, está nas profundezas. Mas quando você chega lá, você assiste o Senhor trabalhando. E sabe o que Ele está fazendo? Ele não está trabalhando só pelo profeta que desceu. Ele está trabalhando pelos seus irmãos. Ixi, meu Deus do céu. O Senhor está trabalhando por toda a nação de Israel. A nação não quis descer, mas eu desci. O povo não desceu, mas eu estou descendo. O povo não quis adorar, mas eu estou adorando. Irmãos, eu fico invocado, mano, não fica chateado comigo. Esse negócio, igreja fria, irmão, a igreja é você. Se você quer uma igreja avivada, o primeiro glória, por que tem que partir do outro, irmão? Por que não precisa partir de você, de mim, irmão? Se eu quero jejum na igreja, começa por mim. Se eu quero oração na madrugada, começa por mim. Se eu quero avivamento na igreja, esse avivamento precisa partir de mim. Você é um vaso escolhido. Jeremias entendeu isto. Jeremias entendeu isto. A nação não quer, mas eu vou descer por ela. E quando ele desceu, ele estava na extremidade das profundidades. Lá ele viu o Senhor. O que o Senhor está fazendo aí, Senhor? Eu estou trabalhando num vaso aqui. Mas o que esse vaso representa? Eu estou contando, explicando, irmão. Até porque você conhece também por causa do tempo. Mas o que representa esse vaso aí? A nação. Mas por que a nação? A nação que estava um vaso perfeito, que foi a visão primária que Jeremias viu, irmão. Porque quando está tudo bonitinho é fácil, você pega um vaso e coloca ali, todo mundo quer o vaso bonito. Agora quebra esse vaso para você ver, ninguém quer mais, vai jogar na fossa, vai jogar no lixo. Esse não é o método de Deus, meu irmão. É fácil olhar para o Pedro, que falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É fácil olhar para o Pedro, irmãos, que olhou para o coxo e falou, levanta e anda. É fácil olhar para o Pedro, que ganhou 3.000, 5.000 almas, e aplaudir Pedro, o Pedro mártir, que diz, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Coloca essa cruz de cabeça para baixo, eu não tenho dignidade para morrer igual ele, eu quero morrer diferente. É fácil ouvir essas histórias e contar essas histórias de Pedro. E sobre o Pedro que negou? E sobre o Pedro que disse, eu não conheço este homem? É fácil contar a história de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Mas e Davi espreitando Betseba? Olha que cena feia para um homem de Deus. E de repente vê Davi espreitando Betseba, e depois ainda forjando a morte do marido para ficar com ela. E contar essa história de Davi é fácil? Sabe o que Deus estava dizendo? Uma coisa é você ser por um momento, outra coisa é você ser. Outra coisa era Davi ser um adúltero, ou seja, ato contínuo. Outra coisa é ele ter cometido adultério. Uma coisa foi Abrão ter mentido, outra coisa era ele ser um mentiroso costumaz, um mentiroso que virou costume para ele mentir.
Uma coisa é você viver uma continuidade naquilo, outra coisa é você frear e falar: chega, Satanás, tu já cirandou demais com a minha vida, igual Jesus falou para Pedro: Satanás já te cirandou, mas fica tranquilo, Pedro, eu ainda conto contigo. E lá na beira do mar ele diz: ainda me amas, Pedro? Senhor, já passei por muita coisa, até disse que nunca nem tinha visto o Senhor, mas eu ainda te conheço. Tu não me conheces, tu disse que não me conhecia, mas eu te conhecia, Pedro, e sabia que você ia passar por isso, mesmo você tendo passado pelas fragilidades. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Senhor, tem certeza? Eu, depois de tudo que eu passei, você mesmo, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O Senhor estava ensinando isso para Jeremias. Jeremias, não seja ignorante. O que você está vendo aqui? Um vaso. Está quase pronto, Senhor. Acabou, né, de fazer. Que vaso bonito. De repente, prum, o vaso quebrou, irmão. Virou em pedaço. O vaso virou em cacos. E agora, Senhor? Aí Jeremias observa uma coisa: que o vaso tinha se quebrado. Põe aí o versículo, James. Que o vaso tinha se quebrado nas mãos do oleiro. Tinha se quebrado nas mãos do oleiro, irmão. Acho que é o 4, 5, né? É o 4. Aí Jeremias observa que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Aí Jeremias entendeu: uma coisa é o vaso ser quebrado na minha mão, na mão do irmão ali, da irmã. Outra coisa é alguém se quebrar na mão de Satanás. Agora outra coisa é quando o vaso se quebra nas mãos do oleiro. Calma. Ixi, pai, hein? O vaso se quebrou nas mãos de quem estava construindo. E se ele estava construindo e este vaso se quebrou, ele vai refazer. E foi o que o Senhor fez. Deus estava passando uma mensagem para Jeremias: diga para Israel que ele vai se quebrar, ele vai ser levado cativo. É a mesma visão do vale de ossos secos de Ezequiel, é a mesma revelação. Israel vai se quebrar, vai ser reduzido a vale de ossos secos, vai ficar um tempo escravo da Babilônia, mas vai chegar um dia que eu vou refazer este vaso. Eu não quero ir mais adiante não, porque eu quero falar uma palavra profética para vocês aqui, para alguns irmãos. Deixa eu falar uma coisa: tem gente que está atrasado ao julgar a tua vida. Tem gente que está atrasado, irmão. Ele ainda olha para você com a lembrança daquele vaso quebrado. Fala: você está atrasado, meu filho. O oleiro já me refez faz tempo. Se atualiza. Se atualize. Tu está atrasado. Tem gente que está ainda na fase do Pedro negar Jesus. Ei! Uma nova fogueira foi acesa. Esse Pedro, no dia de Pentecoste, fez tudo o oposto do que ele tinha feito no pátio da casa do sumo sacerdote, antes de Jesus ser crucificado. Tem gente atrasada, irmão, parou no tempo ao julgar a tua vida, porque tudo que ele quer é que realmente seja verdade. O que te determina que você é por aí, que você está quebrado, derrotado, que você desceu, eu desci sim, mas eu desci a uma oularia, e lá eu me deparei com um oleiro que estava trabalhando sobre as rodas, e eu vi um vaso se quebrando, e ele refez de novo este vaso, e aquele homem disse: assim sois vós nas minhas mãos, vocês vão se quebrar várias vezes, mas todas as vezes que vocês se quebrar, eu vou refazer. Não vou falar para encerrar, irmão. Não aceita o diabo colocar na tua cabeça, irmão, que você está desanimado por causa de igreja, de obreiro, de líder, de pastor, de convenção. Eu já me quebrei muitas vezes sim, mas hoje eu me deparei com um oleiro. Eita, eixe, meu Deus, eu me deparei com um oleiro, que este vaso quebrado que estava nas mãos desse oleiro, ele pôde refazer, restaurar, reconstruir. Ele reconstruiu, irmão. Ele pode reconstruir. Ele pode reconstruir.
oleiro tocando na tua vida, é o oleiro tocando na tua alma, é o oleiro te renovando aqui hoje. Oh, meu Deus.